Pronto, meu E aí, nobre, irmão, graças a paz. graças a Deus, amém. E aí, como é que É, tá? tô bem. Sabe fixar o tema aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um instante. Se faz assim, você comenta, livre-arbítrio, clica nele e põe como fixar. Agora só clica nele e põe como fixar. Ele ficou fixo aí, não? N- não, você clica nele, no tema. Deixa eu Boa ver. noite, essa é Foi, Daisy. foi, Isso, agora foi. foi. Vamos aguardar um minutinho o Ricardo, povo entrar. Sim. pronto. Boa noite, Tampinha, no Selma. Pode falar, Everest. Primeiro eu quero agradecer a você por ter aceitado, né, nossa conversa e começar falando do motivo para essa nossa conversa. Você postou recentemente sobre o término do seu pré-projeto, né? Você vai falar Isso. sobre o livre-arbítrio, aí no seu artigo, na conclusão do curso. E aí, para a gente falar sobre isso, é um tema importante e complexo. Então, desde já, eu tenho pensado assim, dessa forma ultimamente, de que nós, como estudantes de teologia novos e recente, eu estou no segundo ano do seminário, você está no terceiro, né? Então, Isso. assim, a gente vai falar aqui ah, de acordo com o pouco tempo que nós temos estudando teologia, né? Talvez você tenha um pouco mais de tempo do que eu, mas com a humildade de que nós ah, não estamos aqui de forma arrogante para dizer que sabemos tudo sobre o assunto e de que nós vamos esgotar, né? Então, assim, só falar isso para ficar claro. Eu acredito que nós, como estudantes de teologia, devemos estudar bastante sobre um assunto para falar sobre, né? Então, Sim. eu acredito que a gente tem muito caminho para andar ainda, para percorrer. Eu Então que é isso. agradeço eu que agradeço o convite. Estamos aí para falar sobre isso. É pouco tempo que eu estou lendo isso, em torno de um ano e 6 meses, mais ou menos, que eu me propus a ler sobre esse tema, porque no final do primeiro ano de estudo, eu falei, eu vou definir o tema que eu vou falar, para eu ter um período de tempo maior lendo o máximo que eu pudesse ler, para se informar ter uma linha de raciocínio. Então já tem vamos fazer já um ano e 6 meses lendo sobre isso. Eu posso dizer que eu aprendi um pouquinho um pouquinho ainda. Tem muitas Uhum. coisas para nós aprender Sim, sobre o tema, que o tema é muito vasto, muito grande sim, sim. e E tem anos, complexo, né? séculos de discussão e complexo também. Verdade, verdade. E aí tem vários aspectos, né? Você tem o aspecto mais filosófico da ideia do livre-arbítrio e você tem também a ideia teológica, que eu acredito que é mais tranquilo de lidar, porque por as escrituras falarem para pessoas comuns e pressupondo que essas pessoas devem se limitar àquilo que a palavra de Deus revela, não ir muito além ah, no assunto, se a palavra de Deus assim não permitir. Eu gosto muito dessa ideia de Calvino, né, quando ele fala nas Institutas, que a gente ah, tem um limite a percorrer, a gente não pode ir muito longe. Se a gente for muito longe, a gente corre o risco de cair no abismo. Então a gente vai Sim, só até o limite, até onde o Senhor ah, permitiu que fosse revelado. Então, aos mistérios de Deus, aos quais
nós devemos estar atentos e, de forma mais específica, nesse tema, nesse assunto. Ô, Ricardo, Então, sim. pode falar. Falar. Não, eu ia falar só uma frase de Calvino que eu acho interessante, que ele fala assim: a fé e a razão, ele anda junto, mas onde a razão para, a fé continua. Então tem certos temas que nós vamos estar caminhando junto com a razão e a fé, mas chega um momento que é somente a fé em Cristo mesmo para nós poder ter uma compreensão maior sobre o determinado tema, o assunto. Perfeito. A gente conversou um pouquinho antes sobre isso e a gente comentou que esse tema do livre-arbítrio, ele inevitavelmente traz à tona outros temas, outros assuntos. Então, assim, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, pode parecer, de primeiro momento, que o assunto não tenha nada a ver com o momento. Mas, por Uhum. exemplo, recentemente a CNN fez uns podcasts falando sobre como a religião respondia a esse momento que nós estamos vivendo. E a pessoa que mediava as discussões, ela falou que dentre esses religiosos, entre eles estava um pastor. Ela disse que achou interessante porque nenhum deles ah, falou sobre castigo de Deus, sobre soberania de Deus. Então, assim, eu ouvi recentemente Jonas Madureira falando que os pastores recentemente eles têm abandonado esses temas que eles acreditam que não são caros e não são necessários. Mas como pastor, como pessoa que pensa teologia, esses assuntos não podem ficar ali num local escondido, guardado, sem ser tocado, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Então, um livre-arbítrio sobre as ações humanas traz logo a discussão a ideia da soberania de Deus. Então, como você vê esse momento que a gente está vivendo com respeito ao governo de Deus? Então, é porque às vezes é uma má compreensão quando nós conversamos sobre o livre-arbítrio. Qual é o consenso que as pessoas vão ter sobre o livre-arbítrio em si? Se nós vamos pegar essa palavra livre-arbítrio no conceito filosófico no dicionário, ele vai falar que é o princípio da ação que implica assim uma possibilidade de escolha. Se nós olharmos sobre de um viés da dicionário português, vai tratar como um livre-arbítrio como uma determinação dependente apenas da vontade. Se nós olharmos no âmbito da soberania de Deus, Deus em nenhum momento ele vai tirar o livre-arbítrio do homem em si. Porque Agostinho vai falar que o livre-arbítrio é um dom de Deus. Então Deus está sobre a sua soberania, em um momento vai tirar uma responsabilidade humana. E quanto a esses temas do momento que nós estamos vivendo, ele também é relevante, porque nós vai ampliar um leque de discussão. Porque vamos dizer, a escolha entre ficar em casa e não ficar em casa. Algumas pessoas vão atribuir isso ao livre-arbítrio de usar ou não usar uma máscara. Então, a soberania de Deus está em cima, sobre o todo. Vamos dizer assim, como aprendemos esses dias. É tipo uma avenida. A soberania de Deus é uma avenida. E todos andam por ela. Mesmo que aquele que crê ou não crê. Mesmo que aquele que aceita ou não aceita. Mas todos, a humanidade está andando sobre ela. Tem um direcionamento. Nenhuma rua é feita por acaso. Ela é feita por um direcionamento. A soberania de Deus é isso. A nossa vida está dentro dessa soberania porque nós estamos andando com um direcionamento oposto por Cristo. Então nós temos que entender isso, que livre-arbítrio não é simplesmente possibilidade de escolha, como nós falamos mais cedo. Um exemplo, que eu ouço pessoas dizendo assim, ó, eu tenho livre-arbítrio porque eu posso sair de casa ou não sair. Eu escolho vestir uma camisa azul ou escolho uma camisa vermelha. Mas isso não é livre-arbítrio. Porque a possibilidade de múltiplas possibilidades de escolha não faz o homem livre, mas mostra que é um ser capaz. E Thomas de Aquino ele vai tratar isso como interessante. Ele vai dizer assim, ó,
A vontade é do possível e do impossível. Mas o livre-arbítrio não contém o impossível. O que quer dizer com isso? Ou seja, eu posso ter os vários desejos. Eu posso ter desejo de comer algo ou não comer algo, de beber um refrigerante, beber um suco. Eu tenho esses desejos, eu tenho essas múltiplas de desejos. Mas há Mas o que limites vai determinar específicos. isso, Há mas limites. esse limite que eu vou fazer é o livre-arbítrio. A escolha entre um e outro é o livre-arbítrio. Então nós temos que Uhum. ter essa compreensão, porque o ser humano é dotado desse livre-arbítrio. Mas de que ponto? Até que ponto ele é? Aí vamos ver o decorrer dos anos, as narrativas que as pessoas vão dizer. Agostinho vai dizer que o livre-arbítrio ele é um dom de Deus. Aí vai ver Aquino, que vai dizer que o livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade. Erasmo, com discussão com o Lutero, vai dizer que o livre-arbítrio é simplesmente a vontade humana. Enquanto o Lutero vai dizer assim, ó, não, o livre-arbítrio é cego. Aí vem João Calvino tratando sobre a depravação. O livre-arbítrio é uma depravação do humano. Aí vem Kant tentando jogar panos quentes. Não, o livre-arbítrio é neutro, ele não pode ser nem bom e nem ruim. Mas quando nós trazemos essa discussão para dentro da igreja, o livre-arbítrio, quando entra na discussão, é uma discussão entre a depravação humana. Se o homem por si mesmo ele é capaz ou não capaz de obter a salvação. Se o homem por si mesmo, as suas escolhas, ele pode ou não se aproximar ou não se afastar de Deus para obter uma salvação. Então a discussão válida, sim. Nós não podemos parar de falar de algo em detrimento de outro. Nós temos que olhar o nosso redor e tudo e tentar pontuando, tentando esclarecer. Não é colocar a culpa em Deus pela pandemia, nem simplesmente colocar a culpa no homem. Simplesmente nós temos que, ao invés de achar um culpado, nós temos que tentar viver de uma forma que venha minimizar o estrago por ela provocada. Aí entra outra discussão. Então, Ricardo, trazendo para uma arena teológica, né? O, e, assim, o conceito básico do livre-arbítrio, né? O próprio, a própria leitura do substantivo livre-arbítrio, né? Seria dizer que nós temos escolhas livres, né? Você falou sobre isso, sobre a capacidade de escolha. Um exemplo bobo. Você falou sobre escolher uma cor ou outra, vamos supor o rosa ou azul, né? Por exemplo, um homem escolheria a cor azul porque tem toda uma carga cultural que diz que o azul é para homem e o rosa é para mulher. Então, se alguém vai fazer uma escolha entre essas duas cores, ele tem uma influência, uma predisposição, uma influência, e que ele está inconsciente disso para escolher aquela determinada cor. E ele acha que ele tem um livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio seria um arbítrio que é totalmente destituído de influências à Desculpa, parte. travou. O livre-arbítrio seria? Seria a capacidade de escolha Sim. sem nenhuma influência à parte da minha vontade. Não, isso é quase impossível. Quase impossível. Eu posso dizer que é impossível. Uhum, É o ser humano escolher algo sem antes estar influenciado. uhum, No artigo que eu fiz, coloquei um exemplo. Entre a escolha de Burger King e o McDonald's não é tão simples assim. Tem uma propaganda antes que vai determinar entre uma ou outra. Então a escolha uhum, do ser humano nem sempre, não vai ser sempre livre, porque tem uma condição antes. É um condicionamento. Se uma uhum, pessoa está sentada, ela não escolheu estar sentada apenas porque escolheu. Teve algo anterior a essa escolha que levou ela a tomar uma decisão. Então uhum. não existe uma ação livre em si mesma. Toda a ação gera é feita de uma reação. Então tem uma coisa que vai voltando. Tipo, a escolha entre uma e outra, entre um alimento e o outro,
determina antes coisas que aconteceram. Mas isso não, tipo, agora aí entra um grande erro, que algumas pessoas pensam que livre-arbítrio é ser livre de qualquer coisa. Ou aqueles que pensam que a pessoa que não tem é influenciado perdeu sua escolha, sua liberdade. Não. É um tipo um dia assim, um trabalho conjunto, vamos colocar assim dessa forma. Era preciso, a ação do homem, o livre-arbítrio acontecer, a ação, realmente era preciso de primeiro autor. Aí vai a discussão de Aquino, Aristóteles, vai tratar sobre isso. Tipo, nenhuma ação é livre. É sempre foi, teve algo que levou a pessoa uma escolha, uma discussão que tem, em grande parte, que algumas pessoas falam que o meio corrompe o homem. É a sociedade para onde ele está vivendo que vai corromper o homem e ele vai tomar atitudes boas ou ruins. Mas, a certo ponto, não é. Porque não é a sociedade que forma o homem, em primeiro caso. Foi o homem corrompido que assim passou a formar uma A sociedade. sociedade. Então, Perfeito. e Agostinho ele vai tratar algo interessante nas suas confissões de comer a pera. Ele poderia ir comer pera em um lugar que ele podia pegar sem nenhum problema, ou fruto do quintal, mas ele desejou ir roubar do vizinho, pegar escondido a pera para comer. Aí pergunta por que ele fez isso? Era o mal que tinha nele, o desejo de fazer tal coisa. Então há Uhum, uma influência por trás de todas as escolhas. uhum. Não há ação livre por si própria. Sempre tem um condicionamento atrás. Isso é invogável. Isso os antropólogos vão dizer, os psicólogos vão dizer, todas as linhas de ciência vão dizer que há um condicionamento. Aí essa questão, esse condicionamento, ele é ativo todo o tempo ou em parte? Aí é outra discussão. Ricardo, geralmente quando. Primeiro que a ideia do livre-arbítrio tem sido uma ideia assim que está no imaginário popular. Esqueci o termo agora para se referir a isso. Senso comum. O livre-arbítrio está aí no senso comum e é usado como artifício, eu estava pensando sobre isso, como artifício para se livrar de qualquer discussão mais elaborada. Qualquer questão moral, então a gente já logo chama a responsabilidade para o livre-arbítrio, a tentativa de fugir de um pensamento mais complexo, né? E isso entrou dentro da igreja. Então, a maioria das pessoas acreditam que existe de fato o livre-arbítrio, né? Como você vê essa aceitação no decorrer da história? A igreja vai tendo uma compreensão a respeito da pecaminosidade humana, da escravidão da vontade, como dizia Lutero. Mas como você vê essa aceitação ou recusa da igreja a, da ideia da escravidão da vontade no decorrer dos séculos? Então, eu entendo o motivo, porque as pessoas estão na discussão do início. Por ela ter escolhas simples da vida, decorrer, de entrar na faculdade ou não entrar na faculdade, de ler um livro ou de não ler o livro, de no café da manhã comer um pão ou comer uma bolacha. Por ela ter essas escolhas livres para elas, ela pensa que o livre-arbítrio também está em todos amplo, está em uma aceitação Muito da salvação. teológica. Isso. Aí quando vai ver o tempo da igreja, aí vai Agostinho no início, ele é tipo, vamos dizer assim, ele era até aceito a questão do livre-arbítrio. É depois da discussão com o Sim, Pelágio que vai mudar essa compreensão do elaborando, né? livre-arbítrio em si. Isso. Aí vai e muda. Aí, quando entra em Agostinho, quando entra em Lutero e Calvino, aí daí em diante para cá, houve para alguns reformadores, essa rejeição do livre-arbítrio. Porém, nós temos que entender que a rejeição do livre-arbítrio, a qual eles defendem que o homem não tem, é única e exclusivamente na soteriologia, ou seja, na salvação. Se o homem por si mesmo tem o desejo de escolher e não escolher ser salvo. Dá Uhum. um exemplo simples que eu sempre trago.
hoje, uma pessoa que está com coronavírus, Covid-19, o médico fala assim, ó, você infelizmente vai morrer. Entretanto, tem um remédio aqui que vai te curar, que pode te dar vida, vai te dar vida se tomar. A pessoa vai recusar de tomar esse remédio ou não? Ela vai tomar porque sabe que se ela não tomar, vai morrer. Então, a sã consciência de uma pessoa aceitar ou não aceitar Cristo, ela tem que conhecer a si mesma. Que esse conhecimento, quem traz é o Espírito Santo. E Joana Madureira vai trazer um exemplo simples e fantástico. Uma pessoa que é cega, você pode colocar ela em frente ao horizonte do mar, num pôr do sol belo. Fala, olha, lindo, ela não vai ver. Mesmo que nós narra ela, mas o que falta é os olhos para ver. O problema não está na luz em si, mas está nela os olhos que não tem. Então é preciso ter os olhos para poder enxergar. E quando os reformados vai tratar sobre o livre-arbítrio entre a salvação, é isso. Porque o homem por si próprio ele está numa depravação total, que não consegue se aproximar de Cristo para obter a salvação. Ele precisa de alguém para isso, que esse alguém é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai dar ao homem os olhos para ele enxergar o sol, se assim não for. Então há uma confusão e uma pessoa fala assim, ó Ricardo, mas uma pessoa é totalmente depravada porque ela pode fazer coisas boas. Também confunde, porque a doutrina da depravação total é única e exclusiva para falar acerca da salvação. Não fala de uma relação entre eu e o meu próximo. Perfeito. Fala entre eu e Uma relação Deus. entre o homem e Deus. Isso. Então, essa relação entre Deus, entre o homem e Deus é uma relação que o homem vê que ele é depravado totalmente, ao ponto que, por seu livre-arbítrio em si, ele não consegue alcançar a regeneração. Ele precisa de ser liberto, transformado pelo Espírito Santo, para assim fazer. Então, o homem em si mesmo, ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Perfeito. Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui de Edinaldo, nosso irmão. Um abraço aí para o Edinaldo, saudades. Esperamos que esse momento Sim. passe logo para a gente voltar, né, para o seminário. Ele perguntou quanto a. Vê se você consegue encontrar aí de novo. Quanto a citar a Cristo, até onde vai a vontade do homem? Então, Olha, justamente quando fala sobre o livre-arbítrio, cara, desculpa, já não se pode falar. pensa logo a respeito disso, né? Então, o Sim. homem, se não existe o livre-arbítrio, então o homem, ele não pode aceitar a Cristo. Comece falando sobre isso. Oi, desculpa. Pode comentar sobre isso, Desculpa. depois eu falo Ah, alguma coisa. geralmente, de fato, é sempre essa pergunta que são feitas. Então, eu não aceito. Então, tipo, alguns vão dizer, sou um robô. Robô. Não, é simples. Eu uso a passagem do filho pródigo, no final da fala do pai para o seu irmão que não quis festejar a volta do irmão mais novo. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele não fala que ele estava perdido e se achou-se próprio, ou estava morto e se auto-ressuscitou. Mas sempre fala de alguém que foi até ele. Uhum. Quando ela fala de a salvação de Cristo, sempre fala de Cristo vindo até nós, o Espírito Santo fazendo essa obra em nós. É a regeneração de Cristo sobre as nossas vidas. Então, ou seja, a ação do homem, tipo, o se levantar a mão eu aceito, antes disso ela foi tocada pelo Espírito Santo, foi mostrada que é a necessidade esse livro, dessa escolha, vamos dizer assim. É um auto-reconhecimento que ele precisa de fato de Deus. Então, a escolha vai ser do homem, mas o Espírito Santo trabalhou nessa vida. Que John Wesley vai falar uma frase interessante. Fala assim, ó, você pode converter um leão a se tornar vegetariano, mas você não conseguirá converter um não cristão se tornar cristão sem a ajuda do Espírito Santo. É muito mais fácil pegar um leão, fazer ele comer a partir de hoje folha, do que eu pregar o evangelho sem a ajuda do Espírito Santo e alguém se converter a Cristo. Porque quem faz essa conversão, eu ia falar, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a palavra, o Espírito Santo.
Então quem faz esse trabalho é o homem. Oh, desculpa, quem faz esse trabalho no Deus, homem é o Espírito Espírito Santo. Santo. Quando o pessoal fala a respeito do problema que surge quando se fala sobre o livre-arbítrio, então questiona, então o homem não tem a capacidade de escolher a Cristo, como fica a responsabilidade do homem diante da, da oferta de Cristo para a salvação? Eu acredito que quando o pessoal pensa sobre o assunto da depravação humana, as pessoas geralmente deixam de considerar as narrativas, a primeira narrativa, primeira, primeiro texto das Escrituras, que seria o Gênesis, né? Quando fala sobre a queda do homem. Então, ali em Gênesis 3, a gente já vê o, o momento em que o homem cai no pecado, e a partir de agora ele passa a ser influenciado, como falou Lutero, a sua vontade passa a ser escravizada por conta do pecado. O Uhum, Paulo vai falar sobre isso muito bem, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Gálatas vai falar sobre isso. Paulo vai falar em Romanos 3:10 sobre não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Então, assim, tanto que a gente fala sobre a ideia do livre-arbítrio, no sentido da escolha entre o bem e o mal, a gente fala que o homem tinha o livre-arbítrio lá antes do pecado, antes do ato de Adão. Então, quando Adão peca, o livre-arbítrio passa a ser uma impossibilidade. E a nossa vontade, as nossas inclinações, elas passam a ser em direção ao pecado. A palavra de Deus fala sobre isso várias vezes, que a inclinação do homem é só o mal. Então, quando a gente fala sobre o tema, aquilo que você falou, a gente logo associa as nossas escolhas da nossa vida prática à nossa escolha referente a uma reaproximação para com Deus. Ah, tem uma ideia muito interessante que eu acho, para mim, foi uma das melhores definições que eu vi até hoje, sobre se o homem tem a capacidade de escolher a salvação ou não. E a resposta que eu dou é que, de fato, o homem tem a capacidade de escolher a salvação. O problema é que ele não tem a disposição para tal. Então, eu falei contigo sobre isso. Eu vi, se não me engano, foi Charles Spurgeon, que ele disse que, se não me engano, com a águia, ele disse que a águia tem toda a capacidade intestinal para comer os melhores alimentos. Ou então, o porco ele tem todas as capacidades para viver em uma água limpa, ou viver limpo. Mas ele prefere, por conta da sua natureza, entrar na lama, assim como a águia. Por sua natureza, escolhe uma carne ruim. Então, assim, nós temos toda a capacidade intelectiva, raciocínio, nosso coração para dizer sim ao Evangelho. O problema é que nós não temos a disposição para tal. E é isso que o Evangelho e o Espírito Santo faz em cada um de nós. É colocar em nosso coração a disposição para receber a salvação, né? sim. Eu até comentei no trabalho, dizendo que no início, fazer o bem em si era simples para o homem, porque a comunhão diária com o Criador possibilitava isso. E quando Eva tirou o seu olhar, a sua vontade, centralizada em Deus, e centralizou em si mesmo, no desejo de comer a fruta, aí houve o pecado. Que Adão fez o mesmo. Ou seja, uma autossatisfação do meu eu, ele é pecado. Então, quando eu procuro satisfazer a mim mesmo, no meu próprio desejo, um egoísmo, eu deixo de olhar para Deus e deixo de olhar para o próximo. E aí entra uma discussão que está rolando nas redes sociais sobre o racismo. É um olhar para si mesmo e negar o outro. Isso é pecado. Então, de fato, e Aquino, Tomás de Aquino fala algo interessante. Aquele que pecou, ele não tem como deixar de pecar como antes. Aquele que experimentou o pecado, ele vai viver em pecado.
E Lutero vai dizer que o livre-arbítrio ele não consegue ver o mal. Logo, não impede o homem cometer o pecado em si. Então, o ser humano ele tem uma percepção das coisas boas, ao que está para mim com o próximo. Isso é normal. A própria Bíblia fala como homens maus podem dar coisas boas aos seus filhos, porque o homem se tem nela. Quando a Bíblia fala, assim, vamos ver na narrativa, quando a Bíblia fala assim, ó, Deus, Gênesis 1, largou ele nos seus próprios desejos. Aí vai ver as narrativas, tá lá, a depravação total que o povo vivia. Então, hoje, o ser humano não está destruído por si próprio, porque a graça de Deus ainda está sobre a terra. A Bíblia fala que o sol cai para o justo, vem para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e injusto. É a graça de Deus que nos possibilita a humanidade ainda viver em harmonia. Ainda pouca, assim, não digo nem pouco, mas se há um conflito ainda, há. Mas esse conflito ainda não é maior, graças à graça de Deus. E não deixa nós, ser humano, nos destruir a si próprio. Então, realmente, o homem por si mesmo ele pode até conhecer algo bom, mas ele não tem a capacidade de si mesmo. Ele é limitado para isso. Tipo, há um limite para ele. E Calvino vai dizer que do homem há um senso comum, há um senso Senso divino. divino, melhor dizendo. Isso, Senso divino, divino. que leva a pessoa a adorar. Aí nós vamos conseguir entender porque pessoas se prostram diante de uma imagem, diante de alguma pessoa, porque ele dela tem um desejo de adoração. E por de não, essa não compreensão verdadeira de quem deve ser adorado, ele adora outra coisa, a não ser Cristo. Então, e o próprio Paulo fala, eles trocaram o que era o santo por algo corruptivo. Deixou de adorar a Deus para adorar criaturas. Porque ele estava presa em si mesmo, estava preso nos seus próprios deleites e pecados. Então, se não houver, novamente eu volto a dizer isso, se não houver alguém, o Espírito Santo, que intervém nisso, como vai estar preso. Eu gosto de dizer que é tipo uma areia movediça. Se ele está dentro, ela vai querer sair, vai se mover para fora. Mas ela acaba sempre se afundando. Só vai sair se alguém de fora o puxar. Então, o homem sem a graça de Deus é aquele homem desejoso de fazer algo bem, encontrar, mas o seu movimento lhe afunda, mais no seu pecado. Porém, a graça de Deus é que nos tira desse lamaçal do pecado. Então, tudo é pela graça. Então, se não for a graça que vem até nós, o homem, felizmente, mesmo com desejo, é incapaz de buscar. Porque ele está preso nos seus próprios pecados, que limita ele aproximar de Cristo. O, talvez tem uma questão muito interessante que o pessoal deixa de se considerar, que seria a doutrina do pacto das obras. O Spru vai falar sobre isso na introdução à teologia sistemática, porque na compreensão do senso comum, todos os homens, quando nascem, passam por um teste. Seria aquele teste semelhante ao teste que Deus fez com Adão e Eva ali no paraíso, né? Mas o que a palavra mostra, o que a gente entende lendo as escrituras, é que toda a humanidade foi testada em Adão. Então, os homens, quando nascem, cada indivíduo não passa por um teste moral para saber se ele é justo ou não, se ele vai ser corrompido pelo pecado ou não. Não. O pacto das obras, que seria essa ideia teológica que fala sobre a representação de Adão a toda a humanidade, Paulo vai falar sobre isso, faz com que todos os homens estejam debaixo do pecado, já nasçam em pecado, porque os homens já foram testados ali pelo nosso primeiro representante, né? Que seria Adão. Então as pessoas deixam de desconsideram essa verdade, achando que cada pessoa, cada indivíduo, por exemplo, quando nasce, passa por aquele teste, mas não. A palavra de Deus diz é que todos os homens já foram testados. Sim, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Da graça de Deus, todos pecaram. Então, o pecado, ele está desde o início da humanidade. A questão ele, a sua sociedade vai mostrando o seu desvio ao longo do tempo. Uma criança ela não nasce ruim. Não é isso. Não é que a criança nasce ruim.
mas já nasce propício a fazer coisa ruim. Então, uma criança simples, põe ela lá, ela vai viver, mas ela vai mostrar traços Já tem de inclinação no. isso, até uma inclinação normal. E ao decorrer da sua vida, isso vai ser ficando mais claro. Para alguns, nem tanto, mas para outros, sim. Aí vai entrar no âmbito do seu convívio. Mas todos, sim, estão presos no pecado e todos carecem da graça de Cristo, essa redenção. Perfeito. Teve alguém aqui em cima que fez uma pergunta, acho que foi. Acho que foi o É isso, Edinaldo novamente. foi Maurício, também foi Maurício Jesus. Disse: podemos afirmar que nos dias atuais o livre-arbítrio humano seria um pecado? A certo ponto eu digo que sim. Por que eu falo que eu digo sim? Porque o livre-arbítrio ele foi contaminado na queda. O livre-arbítrio caiu na queda. Então, desde então, é pecado. Tipo, o ser humano, eu gosto de uma frase que eu falei uma época, as nossas boas ações também podem ser geradas em pecado. Você vê nesse momento agora, a pessoa vai doar. Ela vai fazer uma doação, não porque ela quer ajudar o próximo, mas quer tirar uma foto para ganhar link, quer se aparecer. Então, as suas boas ações também dita isso. As E motivações, Lutero, e Lutero, o motivações. Lutero vai mais fundo ainda. O Lutero fala assim, até as boas ações do homem são pecaminosas. Uhum. Até o que o homem, a ação mais reta que o homem faz está preso no pecado. Então, assim, o livre-arbítrio em si é pecado, é o ato de pecado. O homem está preso a isso. Aí, tipo, eu gosto de dizer que a nossa aproximação de Cristo que vai corrigir a nossa vida. Por isso que ele fala assim, Paulo vai falar, no corpo transformado, não corruptivo, vai ser transformado isso. Os mares da vida que acontece é único exclusivo por causa do livre-arbítrio. O pecado, Agostinho vai dizer isso, Lutero vai dizer isso, Erasmo, não tanto, mas a certo ponto ele vai abraçar essa ideia que o mal entrou pelo livre-arbítrio. E não tem pronto. Então, se o mal entrou no livre-arbítrio e ainda nele permanece, é a fonte que o Bauman vai dizer que o homem tem uma ambiguidade de vontade, tanto o bem quanto o mal. Então, ou seja, esse mal que está no homem provém do seu livre-arbítrio caído, da sua vontade caída. Eu, a compreensão que eu tenho de livre-arbítrio seria aquilo que eu falei para você, de que seria a capacidade de fazer escolhas sem nenhuma influência prévia. Então, assim, ele perguntou, se o livre-arbítrio existisse, ele seria pecado? Primeiro que eu diria que ah, não, não, eu diria que não, porque assim, o livre-arbítrio, ele é assim, ah, totalmente afastado da moralidade, seja ela boa ou ruim. Porque ela não é, o livre-arbítrio não é algo bom ou ruim. O livre-arbítrio é a capacidade de você fazer alguma coisa sem você ser influenciado pela coisa boa ou ruim. Colocando assim. Então, eu acredito, Uma ideia primeiro que se, kantiana. primeiro que se a gente for pensar na ideia do livre-arbítrio, eu acredito que livre-arbítrio não existe de forma alguma. Livre-arbítrio não existe nem no céu. Porque livre-arbítrio é a capacidade de você fazer coisas, várias coisas. Teve alguém que disse assim, nem Deus tem livre-arbítrio, porque ele trabalha dentro da sua justiça, então ele não pode ir além disso. Né? Então, assim, livre-arbítrio, ah, livre-arbítrio, eu acredito que não existe nem no céu, porque lá a gente não pode pecar, a gente não vai pecar, nós temos uma justiça de Cristo, Cristo não pode pecar. Então, eu diria que se existisse o livre-arbítrio, eu acho que não tem nada a ver com a questão de moralidade. Eu acredito que o livre-arbítrio é uma capacidade, aquela capacidade que Deus deu em um momento específico, que foi o momento em que Deus testou o homem e a mulher ali no Jardim do Éden. Essa é a minha posição agora. Eu penso agora. Sim, como nós conversamos no início, tem várias ramificações. Essa ideia sua é uma ideia mais teológica no âmbito da reforma, não reforma, mas tradicional,
que não é errado, entendeu? São várias ramificações. Cada um vai pontuar de uma forma Uhum. de uma ideia, mais ou menos, de uma dessa ramificação, ou teológica, ou filosófica. Aí vai ter esse ramos dos saberes que cada uma delas vai trazer uma definição um pouco diferente do que é livre-arbítrio, assim dizer, né? Sim. Amarildo aqui Vieira, ele perguntou assim, poderíamos nos dizer, então, que o livre-arbítrio ele cede mais ao pecado, uma vez que o mundo jaz do maligno e a natureza é do mal? E aí? Então, a própria ideia de livre-arbítrio diz que você está livre de qualquer influência. Então, não seria mais para o mal, mais para o bem. A questão é que Deus fez um teste com a humanidade, com Adão, e o homem pecou. Eu não É sei uma. porque foi de, eu não sei porque não Travou. foi de outra forma, mas assim, o livre-arbítrio ele não, o livre-arbítrio ele não tem influências prévias nem para o mal nem para o bem, entende? Então assim, não, eu não acredito que ele pende mais para um, mais para outro, mas que naquele momento em que fomos colocados diante desse pacto, pacto de obras que a gente conhece na teologia, o homem pecou. O, o homem que representa o homem, nós criaturas, o primeiro Adão, vamos dizer assim, ele pecou e falhou. Ele falhou no pacto de obras. É uma visão de Kant, né? Kant vai dizer isso, que o livre-arbítrio ele é neutro. Ele nem é bom nem é ruim. Uhum. Porque se ele for bom, ele não pode, de forma alguma, fazer coisa ruim. Se ele for mal, ele não pode fazer nenhuma coisa boa. Então, o livre-arbítrio ele é neutro, segundo Kant, mas as suas ações posteriores vai mostrar de fato se a ação humana, pelo livre-arbítrio, foi boa ou se for ruim. Eu, a certo ponto, eu tenho uma aversão contra esse pensamento de Kant. Mas quem sou eu para criticar ele? Mas, tipo, porque a Bíblia fala que, um exemplo, ela vai perguntar sobre o adultério. Fala, se você no coração pensar, já pecou. Então, o pecado, o ato mal, vai além de uma ação, vai na intenção. Porque nós, ser humano, nós julga a ação do outro. A ação foi boa, não, mas qual a intenção por trás da ação? Essa é a intenção que julga é Deus. Gosto de que se a pessoa pega algo em algum lugar, nós vamos julgar por que ele jogou a pedra, por que ele jogou a madeira, mas qual foi a intenção dele? Aí eu gosto de perguntar, eu gosto de perguntar um senso de comum para entrar se pode isso ou não pode aquilo. O problema não é o poder ou não poder, mas qual é a intenção do coração do homem ou da mulher de fazer tal coisa. Então, o Paulo vai tratar isso no livro de Romanos. Tem a pessoa que são inclinada para a carne e aqueles que são inclinados para o espírito. Então, essa inclinação do ser humano vai mostrar, de fato, a quem serve. Eu gosto de dizer que a nossa vontade tem três senhores que podem nos dominar: Deus, o diabo e o mundo. As nossas ações vai revelar de quem nós somos dominados. Eu não vou dizer que sou cristão. Não é só não é apenas o meu falar de ser cristão que vai comprovar que eu sou, mas sim qual é a minha atitude ao longo do tempo. Como eu me comporto dentro de casa, como eu me comporto na rua, como eu me comporto no serviço. Os meus traços de cristão, a minha vontade está sendo dominada por quem? Esse livre-arbítrio, que para alguns existe, para outros não existe, está dominado por quem? Quem é o Senhor? Quem está dominando ele? Que Agostinho vai falar que a vontade domina as ações humanas. Ou seja, o livre-arbítrio, que ele vai dizer, domina a ação humana. Ou não. Mas eu creio de um objetivo que vai depender muito quem está nos guiando. Se é Deus, se é uma visão humana, ou se é uma atitude já do diabo que a pessoa vai chegar ao ponto de matar o outro ou uma coisa assim parecida. Ainda sobre esse assunto, eu acredito que as pessoas fazem rapidamente uma associação de livre-arbítrio com a capacidade de escolha dentre as Sim, possibilidades que nós temos na nossa experiência de vida. E eu acho que isso
está errado. Porque, como você falou, as escolhas da nossa vida prática, elas têm limitações estabelecidas pelas leis da natureza, pela lei de Deus. Então, assim, nós estamos vivendo dentro de uma limitação estabelecida por leis naturais, por leis, pela lei de Deus, pela lei moral de Deus. Então, se ele se refere ao livre-arbítrio, como a nossa capacidade de escolha, então sim, a nossa capacidade, a nossa faculdade de escolha hoje é inclinada sim para o mal. Nossa capacidade é inclinada para o pecado. Paulo vai falar muito sobre isso, que o homem ele é inclinado para as coisas da Uhum. carne. A carne inclina para as coisas que são da carne e o espírito para as coisas que são do espírito. Então, assim, as nossas escolhas, de fato, elas são inclinadas para tudo que é mal. E aqui um ponto interessante, porque as pessoas pensam que um ato mal é só aquilo que traz ah, consequências ruins para as pessoas que nos cercam. Mas não, a lei de Deus vai muito mais além disso. Ela fala sobre as intenções dos corações. Então, ainda que façamos coisas boas com más intenções, ela é pecado, né? E é isso que Sim. os reformadores vão falar. Se não me engano, Jonathan Edwards tem um livro que eu penso que ele trabalha sobre isso, que ele trabalha muito sobre a vontade do coração, as intenções. Seria as motivações, seria mais profundo. Não seria a prática e os resultados práticos das nossas ações, mas as intenções profundas do nosso coração. Então, assim, até mesmo aquilo que nós fazemos, que nós postamos nas redes sociais, elas podem ser buscando e visando uma glória própria. Então, isso é pecado. Você percebe que a questão vai muito mais além, muito mais fundo do que se pensa no primeiro momento. Sim. Jonas Madureira vai dizer isso. Tudo que o coração humano toca se torna ídolos. Porque certo ponto ele vai querendo esse objetivo de querer se auto-vangloriar, tipo, ganhar proveito sobre isso. Felizmente é isso, as trocas de favores, às vezes, são nesse objetivo, de ganhar proveito do outro. Uma pessoa vai ligar para outra pessoa porque quer ganhar proveito dela, se aproxima. Nós vemos isso bem fraco agora na nossa política que vivemos. Pessoas que se afastam do presidente, que quer ganhar proveito disso. Outra pessoa que se aproxima dele para ganhar proveito disso. Então, tipo, até as relações, às vezes, infelizmente, está entre esses desejos pecaminosos. E aí que tá aí tem outro perigo entre casamentos, vamos dizer assim. Quando as pessoas tentam dominar o outro para se autossatisfazer, esquecendo que o casamento é uma união, ambos que vão viver junto. Então, tipo, a pessoa, se o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida das pessoas, mas há um estrago enorme nos relacionamentos, entre conjugal, familiar, profissional, porque o ser humano, infelizmente, ele é propício a isso. Sem a graça de Deus, ele vai produzir sempre males, sempre algo ruim. Eu conversando com um amigo meu esses dias, foi até as suas até seus pensamentos que vão ser inclinados a isso. Vamos voltar um pouquinho atrás, em Epicuro. Vai dizer que nós, ser humano, nós temos que tipo, nos satisfazer nosso desejo, moderadamente. Mas aí aqui não vai dizer que não, isso é impossível. O pecado, quando entra na vida do ser humano, vai entrar para destruir. Então, a única coisa que vai dar o equilíbrio é o Espírito Santo. E Pondé fala algo interessante. Pondé fala assim, ó, a igreja ela é boa porque a igreja vai ajudar o próximo. Se um homem que, que bebia vai para a igreja, para de beber. A mulher que é casada com esse homem bêbado que vivia antes com muita discussão tensa, para viver melhor. Então, a sociedade em toda ao redor dessas pessoas que se aproximam de Cristo e é transformada por Cristo é mudada. Não só o lar, mas tudo que está em volta dessa pessoa. Ou seja, com Cristo há uma mudança geral, mas sem Cristo há uma destruição também. Ô, Ricardo,
Edinaldo colocou uma pergunta lá em cima, bem interessante. Ele falou Sim, assim: então a gente não tem a capacidade de escolha, uma escolha livre. Aí ele falou assim: então quando o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento, ele já nos arrasta, mais ou menos assim, já nos arrasta para Cristo, ou ele agora abre a oportunidade livre para escolher entre uma coisa e outra. Eu acredito que quando o Espírito Santo atua no coração de alguém, aquilo que a gente conhece como a graça irresistível, o chamado irresistível, eu acredito que quando o Espírito Santo abre o entendimento de alguém, é impossível que ele negue a Cristo. É impossível que ele não olhe para Cristo com outros olhos, porque o próprio Espírito Santo já fez isso no seu entendimento. Ele agora deu a capacidade de ele olhar para Cristo e enxergar a beleza de Jesus. Mas assim, essa pergunta, ela traz em si a ideia de que quando nós somos salvos, ou de que quando nós somos libertos dessa escravidão da vontade, nós só fazemos coisas boas. E não é assim. Tem um conceito teológico muito interessante que eu gosto muito, que é aquele que diz já e ainda não. Então, na vida do cristão existe aquela realidade já e ainda não. Ou seja, nós já somos libertos da escravidão do pecado, mas nós ainda sofremos influências do pecado na nossa experiência. Nós já somos salvos, já somos libertos da condenação eterna, mas nós ainda sofremos influências do pecado nesse mundo, da nossa carne, nós ainda precisamos lutar. Tem uma introdução muito boa de Steve Lawson, que ele faz daquele perfil de homens piedosos, falando sobre a vida de Jonathan Edwards, e ele fala que, falando sobre a vida piedosa de Jonathan Edwards, ele fala que a santidade é uma, como é que eu posso dizer, é uma realidade, qual é aquele termo que usa para se falar quando uma pessoa tem direito a uma coisa do governo durante toda a vida? Eu esqueci o nome agora. Mas é que pode. ah, é Não, o pode termo que falar. usa. Então ele diz que a santidade, a nossa vida, a nossa luta contra o pecado é uma luta que vai existir durante toda a nossa existência aqui, a nossa realidade. Então Sim. assim, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos livra da escravidão da nossa vontade, não é que nós estamos livres por completo, isso é só isso. Meu irmão Marcelo colocou aqui benefício Benefício vitalício, é de vitalício. fato isso. Ele coloca lá, é uma matéria vitalícia. Steven Lawson fala sobre isso. A santidade é uma matéria vitalícia. É durante toda a nossa vida, é durante toda a nossa experiência. Então, assim, é isso. A salvação, essa libertação da escravidão da vontade é referente à nossa aproximação para com Deus e não necessariamente a todas as nossas ações do nosso dia a dia. Alguns vão chamar de livre-arbítrio libertário. Porém, tem uma frase interessante de Lutero, que fala assim, ó. Eu pensei que o velho homem morreu no batismo, mas o miserável sabia nadar. Sabia nada? Então, ou seja, é uma luta constante. E quanto à graça, o exemplo maior é Paulo. Quando a luz do caminho de Damasco vem sobre ele, ele cai de joelhos, ao levantar, já levanta com o vestido. Você já vai para casa e já ficar por 3 dias orando. Então a salvação é imediata. Então, vamos Então, ver Ricardo, como Jesus vai falar: ó, se você crê, já está salvo. Não uhum, será. É algo já já imediato. está. Uhum, Entendeu? Não é algo. E a libertação da gente da salvação imediata é de uma condenação ao inferno. Mas não é de nos libertar do nosso corpo ainda já do pecado. Que Paulo assim, ó, nós vamos ser transformados, esse corpo nosso vai ser transformado, o que é corruptível passa a ser incorruptível, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então ele dá indício disso. Aí o João fala assim, ó, filhos, não pequeis, mas se pecar, lembre que tem um advogado junto ao Pai. Então a Bíblia não, principalmente no Novo Testamento, não fala de uma santidade canônica que a pessoa não peca mais.
mas fala de uma. Paulo fala, eu não quero que eu consegui tudo que eu quero, mas prossigo para a chegada, ao conseguir o meu prêmio. Ao conseguir, então, tipo, uma vida de busca, que é a salvação de Cristo nos libertou da condenação do pecado, Uhum. já para a morte, Ricardo, mas a vida desculpa ainda interromper. continua. Foi, Sim. desculpa interromper, foi mais rápido do que eu imaginava. Assim, a gente já tem quase uma hora. Eu acho que vai Isso, falta cinco cair minutos, tá rapidinho. acabando. Mas só Vamos para a gente fechar. não perder a oportunidade, vamos falar sobre o segundo Adão. A gente viu que o livre-arbítrio foi uma experiência ali no Éden, de Adão, e ele pecou. Mas nós temos em Cristo uma nova Sim, esperança, a nossa salvação. Então, todos os homens, eles só estão e estarão no céu por conta desse segundo Adão. Não é por nenhuma obra nossa, não é por nada que façamos, não é por nada que fizemos ou venhamos fazer, mas é por aquilo que Jesus fez. Então, esse segundo Adão, que é Cristo, ele vem para nos purificar, nos tirar da escravidão do pecado, nos fazer ter uma compreensão não só de Deus, da sua justiça, da sua glória, mas também uma compreensão daquilo que nós somos, da nossa condição. Então, em Cristo, nós encontramos uma esperança, a única esperança. sim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo Cristo que veio Uhum. por nós. Assim, e nele nós temos a certeza da salvação. Tem É nele, o absolutamente nele. também. Tem Sim. uma frase muito que ficou gravada em minha mente que Augusto Nicodemo falou assim: quando Jesus nos libertou nessa nova experiência da vida, a gente pode, olha, por exemplo, um homem, né, olhar para uma mulher, desejar e cometer o pecado, mas ele diz assim: mas agora eu posso não olhar a segunda vez. Agora eu posso entender que aquilo que eu fiz é errado. Então, a verdade de Cristo, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, é para nos fazer olhar para o mundo, para aquilo que nós fazemos, de outra forma, uma forma nova, olhando, ainda que de forma imperfeita, olhando com o olhar de Deus, olhando e vendo aquilo que é ruim, olhando e vendo aquilo que é mal, olhando e fazendo distinção entre o que é bom e entre o que é ruim. Então, o Espírito Santo de Deus nos faz olhar para o mundo e enxergar a moralidade das coisas, a qualidade das coisas. Uma coisa é mal e nós não devemos fazer, e que quando fazemos, nós nos arrependemos, e devemos olhar para aquilo que é justo, aquilo que é bom, que é perfeito, que é digno de ser louvado, que é digno de ser pensado, e viver essa vida, essa nova vida com Cristo. Amém. Só faltasse aqui alguns segundos para cair a live. Tá marcando aí? Então, Tá eu marcando marquei aí? aqui no. Ah, você marcou Não, aí. eu tô vendo aqui pelo Sei, computador. sei, sei. Aí Aí que eu vi começou às aqui 7 horas, vai dar 9, no vai dar computadores, 9 horas, computadores. 8 horas já. Mas é Gil, isso aí, meu irmão. um abraço. Obrigado, Nada, obrigado. querido. Foi bom. Eu imaginei que ia demorar, ia demorar mais, mas foi Eu bem agradeço rápido. pelo convite. Eu acho que ficou muita coisa ainda para se falar, muitas dúvidas para se tirar, Sim, mas até então foi bom. Então, para finalizar, o homem ele é mau, inclinado para o mal, para aquilo que é contra a vontade de Deus, mas em Cristo ele nos transforma, nos faz uma nova criatura, nos concede a vida eterna, a reconciliação com Deus. Deus abençoe, meu irmão, a você e a amém, Deus todos aqueles abençoe. que nos acompanharam até esse momento. Deus abençoe. Amém, Tchau, tchau, tchau. tchau.